Olá, sejam bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos ler e meditar sobre o capítulo 19, escrito por São Lucas, que se refere à passagem de Zaqueu. Essa história é uma história de muitas lições, onde nós vamos meditar em alguns aspectos. Amém? Amém. Lucas 19, do versículo 1 ao 9. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A história que nós lemos, que se refere à visita de Jesus à casa de Zaqueu, ela contém infinitas lições. Normalmente, as passagens dos evangelhos contêm lições, algumas muito visíveis, as outras que até dependem de uma revelação de Deus mesmo, para que possamos entender. Mas as passagens, elas contêm muitas lições, né? Hoje vamos pegar apenas alguns aspectos dessa passagem de Zaqueu, né? E o que aconteceu? Jesus passava pela cidade de Jericó e, como sempre, uma grande multidão o acompanhava. E lá na cidade de Jericó, existia um homem de pequena estatura, um homem baixo, que se chamava Zaqueu. E ele queria ver muito Jesus, e a multidão que acompanhava Jesus não permitiria que ele visse Jesus. Então ele sobe numa árvore para poder ver Jesus do alto. E Jesus, o vendo, diz: Zaqueu, desce daí, porque me importa hoje ir à tua casa. E Zaqueu desce e recebe Jesus em casa, e a alegria de Zaqueu é tão grande que Zaqueu diz a Jesus: Hoje digo que darei metade dos meus bens, da minha riqueza aos pobres. E se alguém roubei no passado, devolvo 4 vezes mais. Jesus diz assim: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque filho de Abraão é aquele que tem fé. Todos que têm fé, como nós mesmos também, somos filhos de Abraão, porque temos fé. Então Jesus disse assim: porque este também, Zaqueu, é filho de Abraão, porque eu vim salvar aqueles que estavam perdidos. Bem, mas o que nós gostaríamos de enfatizar nessa passagem é que nós precisamos entender o que é Zaqueu. Zaqueu é um cidadão que trabalha e é chefe do coletor de impostos. Normalmente, esses coletores, eles tinham que alcançar uma cota de impostos. E eles cobravam a mais, ficavam com eles enriqueciam também através dessa atividade. E ele era chefe dos publicanos, né? E eles enriqueciam através dessa atividade e eram odiados pelo povo, em geral, porque eles eram os cobradores de impostos, considerados traidores e ladrões. Tanto que Jesus, quando vai à casa de Zaqueu, ele causa um escândalo, porque diz: porque Jesus entrou na casa de um pecador. O problema é que todos nós somos pecadores, não é? E Zaqueu precisava daquela visita de Jesus, ao ponto de, quando Jesus o vê em cima da árvore, ele solicita a Zaqueu que Zaqueu desça. Por que que Jesus fez
Isso com Zaqueu. Provavelmente Jesus viu no coração de Zaqueu uma angústia, uma necessidade muito grande e uma vontade muito grande de se libertar do pecado e se achegar às coisas de Deus. Zaqueu, apesar do dinheiro, apesar da posição, deveria estar numa tristeza, num vazio existencial imenso, perdido na vida, e quando ele vê Jesus, ele quer pelo menos olhar para Jesus. Para sua surpresa, Jesus o manda que ele desça da árvore e vai visitar a sua casa. Zaqueu, na presença de Jesus, Zaqueu, ele dá testemunho do seu arrependimento. Zaqueu demonstra o seu arrependimento. Zaqueu não podia voltar ao passado e deixar de fazer as coisas erradas que ele já havia feito, praticar os pecados que ele já havia praticado. Mas ele, na presença de Jesus, ele diz: Senhor, darei metade da minha riqueza aos pobres. Ele demonstra amor aos necessitados e vontade de dar alegria àqueles que não tinham nada. Ele tem uma empatia, ele tem uma dor pelo seu próximo. E depois ele diz a Jesus que se ele havia roubado alguém, de fato essas pessoas roubavam a toda hora nos impostos, ele devolveria 4 vezes mais, porque ele não poderia voltar ao passado, deixar de roubar, já que ele não podia voltar ao passado, agora, para demonstrar o seu arrependimento, ele devolveria 4 vezes mais. E Jesus disse que a salvação havia entrado naquela casa, porque ele também era filho de Abraão, pois aqueles que são de fé, que têm fé em Deus, aqueles que creem em Deus, que amam a Deus, precisam entender também que é necessário o arrependimento, é necessário a mudança de vida, é necessário retroceder, abandonar o pecado que nos atrasa na nossa caminhada cristã. Abandonar o pecado, nos arrepender e mudar de vida na presença de Jesus, que também se encontra em nossas casas, porque nós o amamos e ele nos ama, e ele continuamente está conosco. E dizemos a ele: Senhor, daqui por diante eu mudo de vida. Daqui por diante eu vou me importar com o sofrimento do meu próximo. Daqui por diante eu vou consertar aquilo que eu fiz de errado na medida do possível. E demonstro um arrependimento real, um arrependimento prático. E Jesus dirá para nós: hoje a salvação entrou nesta casa, porque nós somos filhos de Abraão, porque Jesus veio nos buscar, nós que estávamos perdidos. Tenhamos essa consciência, precisamos amar ao próximo, amar ao Senhor, Deus, e nos arrepender de forma prática e real daquilo que desagrada a Deus, nos livrar, na medida do possível, de todo o pecado que nos afasta das bênçãos de Deus, para que possamos ter uma plenitude e uma alegria em Jesus, como Zaqueu sentiu. Amém? Amém. Então, esse foi mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, porque aí você vai receber as notificações das nossas postagens, dos vídeos novos. Amém? Então, para terminar, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por este dia, pela semana, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo, cada familiar dessa pessoa, para que ela possa, Senhor, ter cada dia mais fé em Ti, cultivar os pensamentos que vêm do Senhor e colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e consertar aquilo que dá para ser consertado e olhando só para Ti. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.